Vamos conhecer agora uma história de vida brilhante com vocês, Jairo. Pois é, Jairo, você falou que não tinha sonhos quando você era jovem. O que na verdade aconteceu? Olha, Osmar, durante o meu crescimento, o crescimento da família, uma família numerosa aqui do nosso interior do estado, nós fomos passando por diversas dificuldades, principalmente a dificuldade financeira. Eu digo família numerosa porque já éramos em 9 irmãos. 9 irmãos já são bastante, né? Bastante. E o ciclo da madeira, a madeira de lei, o pinheiro aqui da nossa região também foi caindo drasticamente. E os negócios do meu pai, eles também sucumbiram. E nós começamos a passar muitas dificuldades. Apesar de ter uma educação muito boa, né, dada pela nossa mãe, pela própria tradição aqui de famílias de imigrantes, não foi suficiente para que isso tudo, essas dificuldades, fossem apagando, pouco a pouco, o que eu pensava de um futuro próspero, de um futuro alegre. Mas você quer dizer o quê? Com relação a o que acontecia na família, ou essas situações de fora para dentro da tua família, começaram a... Conflitos internos entre os irmãos, entre pai e mãe, problemas que vieram de fora para dentro, principalmente infidelidade conjugal. Quer dizer, seu pai chegou a trair sua mãe? Chegou a trair, saiu de casa, deixou a minha mãe com praticamente todos esses filhos, né? 9 filhos, né? 9 filhos. Também, né? Eu era o mais velho com 13 anos quando tivemos essa péssima notícia. E é uma péssima notícia mesmo. Nós, devido à nossa educação, devido à força, né, da nossa mãe de nos unir a todos, né, começamos a trabalhar bem cedo, mas os sonhos que eu tinha para um futuro promissor, para um futuro alegre, para uma profissão assim, bastante boa, né, que eu pensava, isso eu fui perdendo devido a essas coisas que foram acontecendo. E o tempo foi passando. Eu procurava daí no trabalho, trabalhar muito. Chegou o tempo que eu pude entrar daí na vida militar, na Força Aérea. Ganhava um pouco mais, ganhava bem na época, mas o dinheiro não me satisfazia. E também não tinha esperança para comprar nada a curto, nem a médio e muito menos a longo prazo. Afinal de contas, não tinha sonho, né? Não projetava nada para frente, não queria adquirir nada. Não pensava em ter uma companheira, uma namorada para casar. E Deus? Né? Você se relacionava com Ele, você pensava nele, conhecia Ele nessa época, né? Quando você era jovem? Olha, nós tínhamos uma religião recebida dos pais, dos avós, uma religião tradicional, onde muito pouco ou quase nada nós sabíamos a respeito de Deus. Quer dizer, Deus totalmente distante. Distante, e eu declarei até muitas vezes que Ele não existia. Não existia porque senão nós não passaríamos tanta dificuldade. Hoje você é uma pessoa convertida, cheia de Deus, né? Você recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E como isso chegou a você? Como você conheceu Jesus? Olha, eu no auge da minha juventude, lá pelos 21 anos de idade, isso já em começo de 1976, se hospedou ao lado da casa de minha mãe, lá em Florianópolis, uma família vinda do Rio de Janeiro, para passar o mês de janeiro em Florianópolis. Começamos a conversar, eles não sei por que eles gostaram de mim. Findando as férias, eles me convidaram para visitá-los no Rio de Janeiro. Eu, curioso, eu fui visitá-los. Chegando na casa deles, no Rio de Janeiro. Você foi sozinho? Sozinho. Ah, sim. Sua família ficou em Florianópolis? Ficou. Sozinho, como eu sempre vivia muito sozinho, sabe? Sim. Fui à casa deles, me receberam muito bem. E comecei a perceber o modus vivendi deles dentro de casa. Era uma família diferente. Primeiro que eu encontrei o pai, a mãe e os filhos. Todos unidos, reunidos e vivendo em harmonia. Quer dizer, diferente da tua realidade, da tua família. Diferente da nossa família, que estava assim até bastante dispersa. E essa era uma família diferente. E aquilo me atraiu muito. Aquilo me cativou. Por que eles agem de modo diferente? Mas o que eles faziam de diferente? O que acontecia? Primeiro, o que eu senti dentro daquela casa era paz. Ali existia uma paz diferente. Existiam crianças, jovens, adultos. Na vivência com eles, conversando? O proceder deles no dia a dia, aquilo transmitia paz.
E algo também que para mim era muito ilusório, inacreditável, é que eles nos momentos de refeição eles agradeciam a Deus. Eu ficava pensativo, mas que Deus é esse? Passei ali alguns dias, gostei cada vez mais, mas eu confesso que eu sempre esperava que a qualquer momento, no primeiro dia, no segundo, no terceiro, eu sempre estava esperando que aqueles jovens dentro daquela casa, o marido e a mulher, estourassem numa nova guerra, Ah, é? um conflito interno, Bom, sabe? afinal de contas, tua família fazia isso? Nossa família, quase nós todo tínhamos, dia, certo? era uma família de tradição, de sangue quente e explodia bastante. E ali você não chegou a ver? Não vi, mas eu esperava. Aí eu descobri que eles acreditavam em algo que eu não acreditava. E numa noite, depois do jantar, as crianças, os jovens subiram para dormir. Eu fiquei com o casal à mesa. E eles começaram a contar a vida deles. E eu fiquei ali ouvindo. Porque me atraiu, porque o que eles estavam contando era o que eu passava, o que eu havia passado. Quer dizer, eles tinham uma vida muito parecida com o teu passado. Isso, cheia de desilusões. Quer dizer, tinha uma vida no passado deles. No porque passado, você no disse que passado. agora era diferente. O passado que eles me contavam era um passado cheio de desilusões, de conflitos, de enfermidade, desgostos, entende? Falta de sonhos também. Mas um dia aconteceu algo diferente na vida deles. Isso eles foram contando, esse casal foi contando para mim, e eu fiquei esperando para ver o que aconteceu na vida dele, para que eles tivessem uma vida transformada, mudada. Quer dizer, você estava esperando uma receita para a solução dos problemas deles, para né? felicidade, para Felicidade. alegria. E eu pensava, enquanto eles contavam a vida dele e eles me falaram que um dia alguém transformou a vida deles, eu pensei, né? Acertaram na loteria, só pode. Tiraram o grande prêmio e tiveram uma vida transformada. Mas não. Quando eles me falaram que a vida deles foi transformada por Jesus Cristo, até essa palavra, Jesus Cristo, transformar vidas, né? Dar vida nova para pessoas, isso para mim era Muito estranho, certo? estranho, inaceitável, inconcebível, né? Porque eu não tinha esse ensinamento. E nesse momento eles fizeram para mim o mesmo convite. Eles não conheciam a minha vida detalhadamente. E você aceitou Jesus nessa E eles hora? fizeram um convite, um desafio. Você quer conhecer esse Jesus, ele vai transformar a sua vida. Você só tem que fazer uma coisa, crer. Não precisa fazer sacrifício, ofertas, não precisa fazer coisas absurdas. Você precisa crer na existência dele, na existência de um Deus soberano, criador de todas as coisas, crer que Jesus Cristo realmente veio com a missão de dar a sua vida para que eu tivesse uma vida transformada. E eu a partir daquele momento, auxiliado, hoje eu sei, pelo Espírito Santo de Deus, eu comecei a dar aquele novo passo na minha vida. E nessa noite, quando você então aceitou Jesus Cristo no teu coração, o que mudou? O que começou a transformar na sua vida dali para frente? Olha, eu posso dizer que já tive uma noite diferente. No dia seguinte eu estava tudo certo para eu voltar, como eu voltei para Florianópolis, do Rio de Janeiro para lá, de ônibus na época. E eu pude ver que a própria natureza, eu estava aprendendo ali do Espírito Santo de Deus, a própria natureza já testemunhava a existência de Deus, coisa que eu não via antes. Eu não via isso antes. Mas eu contemplava as montanhas, as árvores, a natureza, a criação de Deus, aí eu podia dizer, puxa, é verdade, o Criador existe. Quer dizer, você começou a olhar o mundo de uma forma diferente. Diferente. E você fez o mesmo trajeto Isso. de Florianópolis até Rio de Janeiro. Por que na volta foi diferente? A volta já foi diferente. E eu estava sentindo que Deus estava mudando de dentro para fora. Sim. E assim aconteceu quando eu cheguei em casa, eles viram a diferença. Eu era um outro rapaz, um outro homem. Eu já tinha outros pensamentos. E a partir daqueles dias, aprendendo na palavra de Deus, as coisas que Deus queria para mim, eu já comecei a usufruir os benefícios, né, de me tornar um verdadeiro filho de Deus, porque antes eu não era. Pois é, já que Deus começou a mexer na tua vida, né, começou a surgir sonhos de ter uma família? Isso. Eu era um jovem solitário, não pensava, não tinha planos para isso, não tinha sonhos para isso.
Mas como Deus mexe também com o teu coração, com os teus sentimentos, Ele faz com que você seja um homem normal, como Ele criou o homem para ser normal. Eu senti já que nos próximos meses Ele ia completar esse vazio dentro do meu coração, que era ter uma companheira. E nos próximos 4 meses já encontrei a jovem que hoje é a minha esposa. Opa, como é que é o nome dela então? É Dineide. Dineide. Nós já estamos há 34 anos juntos. 34 anos? 34 anos. Uma boa estrada aí, um bom... Isso. A minha vida profissional, que era assim, bem assim trancada, sabe? Eu estava ali, mas não tinha certeza que ficaria mais 1 ano, mais 2 anos. Eu não tinha firmeza, certeza para um futuro. Deus também, na sua infinita misericórdia, Ele já me deu diversas opções para uma profissão, para uma vida profissional estabilizada. Eu passei em 3 concursos, excelentes concursos, escolhi daí a Academia Militar para me tornar oficial, aqui da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. Ali eu fiz todo esse tempo de academia. Terminando a academia, me formando, já pude casar com a então minha esposa. Casamos, saí para a carreira profissional em algumas cidades no interior do estado e Deus sempre abençoando a nossa vida. Eu fiz diversos cursos de especialização que hoje eu uso na nossa empresa, porque eu já estou aposentado do Corpo de Bombeiros desde 1997 e todos aqueles conhecimentos eu pude trazer hoje para a reserva e montar a nossa empresa. Nós temos hoje uma fábrica de compressores de alta pressão. Hoje essa fábrica é a maior do Brasil. Estamos em Florianópolis. O que Deus fez com a sua vida aí? Deus, são compressores diferentes dos compressores normais, os usuais, né, no mercado. É um filão do mercado que é só nosso, graças a Deus, porque Ele nos dá coisas, Ele te dá coisas só para você. Sim. Temos concorrentes, são importados, mas não tememos, porque o nosso Deus é um Deus de maravilha. Com certeza. E muitas outras coisas Ele tem nos dado. Então hoje temos dezenas de famílias hoje trabalhando conosco, né, na nossa fábrica. Deus tem nos dado a oportunidade de sairmos também para diversas cidades, estados e países para contar um pouco do que Ele tem feito nas nossas vidas. Para que isso sirva de exemplo, né, de alavanca para vidas, para pessoas que um dia passaram ou estão passando, ou que eu passei como jovem. Jairo, tem muitas pessoas que nos assistem, né? Que estão agora ouvindo o teu testemunho. Eu sei que muitas delas estão com seus sonhos rompidos, não sonham mais, né? Talvez a família, a esposa estão aí passando por muitas dificuldades e atritos, né? E o que você falaria para essas pessoas que já não sonham mais? Que estão aí meio perdidas ou cansadas, o que você com autoridade, né, com relação a sonhos que você não tinha e agora vive os sonhos de Deus, o que você falaria para essas pessoas? Posso dizer que a minha experiência, hoje com a experiência que eu tenho de viver com Jesus Cristo, eu posso dizer que vale a pena, valeu a pena. Então você que não tem mais esperança, procure no Deus, no Criador de todas as coisas, porque Ele não te criou em vão. Ele não te criou para ser um derrotado, mas para ser um vencedor. Bom, para que esperar mais tempo agora? O negócio é entregar a vida para Jesus, né? Você vai ver que Deus vai transformar a sua vida também. Então, aceite esses convites. Procure uma igreja, comece a ler a Bíblia, comece a orar, conversa você mesmo com Deus lá no seu quarto. Não tem ninguém te olhando, então você pode fazer isso e você vai ver uma vida transformada. A grande sacada de todo ser humano é conhecer a Jesus e entregar a sua vida para Ele. Mas não para por aí. Depois que você faz a oração, entregando a sua vida para Jesus, você precisa conhecer o mundo novo que tem diante de você, o reino de Deus. Você precisa aprender a viver de acordo com os princípios de Deus, com a justiça de Deus, com a verdade de Deus. Precisa fazer uma limpa na sua vida, tirando tudo que não pertence a esse reino e indo conhecendo e adquirindo e recebendo sabedoria da parte de Deus para viver tudo que Ele tem para você. Então não perca tempo, comece a viver, comece a andar dentro daquilo que Deus planejou para você, dentro do reino de Deus. Você vai ver, Deus vai escrever uma nova história linda e maravilhosa na sua vida.
E fique muito ligado no que Deus quer falar com você todos os dias. E que Deus te abençoe.